obrigada por este dia. Amém, Senhor. Talvez estejamos chegando aqui correndo, talvez tenhamos tido um dia complicado, corrido, enfim, mas nós te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor fez e por podermos terminar. Amém, Pai. Com a tua palavra, estudando, conhecendo um pouco mais de ti. Abre os nossos olhos, Senhor, nossos ouvidos, nossa mente, para que possamos realmente nos aproximar do Senhor neste momento. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, por gentileza. Quer que espere mais um pouquinho, Vitor? Apocalipse capítulo 2. Nós veremos hoje, se o tempo assim permitir, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso e a de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Fizemos aqui, eu acho que hoje é a quarta-feira sobre... Obrigado. A quarta-feira sobre o Apocalipse. A primeira foi a introdução, a segunda do versículo 1 até o versículo 8, e o pastor Pedro semana passada do 9 ao 20, né? A quarta, então, o nosso quarto encontro aí sobre Apocalipse. E nós queremos dar uma acelerada nas igrejas, nas 7 igrejas, porque elas são bem já conhecidas, né? Para a gente já chegar no capítulo 4 com a primeira grande visão deste livro. Mas como a nossa proposta é expositiva, versículo por versículo, precisamos passar pelo capítulo 2 e pelo capítulo 3, que são as 7 igrejas. Como eu disse para vocês, no versículo 11 do capítulo 1, o apóstolo João escreve o destinatário desta carta. Você não pode pegar o Apocalipse e achar que o Apocalipse foi escrito para Lagoinha Mangabeiras. Não foi. Mas por aplicação, foi. Toda a escritura é útil para o nosso ensino. Mas o que eu quero dizer para você é que quando João escreve o Apocalipse, ele não está pensando em uma igreja de 2000 anos para frente. Ele tem um alvo com aquela carta, e o alvo é a igreja da Ásia Menor. Mas não para por aí, porque eu também disse para vocês sobre o versículo 19. Pedro explicou, mas lá na introdução nós lemos esses textos. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então o Apocalipse é tanto preterista quanto futurista. Quem estava na introdução do estudo lembra disso. Nós vamos ler o Apocalipse com o preterismo de um lado e com o futurismo de outro. Ou seja, não vamos excluir nenhum dos dois, apesar de serem aparentemente excludentes. Por que não vamos excluir? Porque vamos olhar para o texto de Apocalipse e compreender que Apocalipse sim tem um alvo no primeiro século, preterismo, pretérito, lá no passado. Mas por causa do versículo 19 e por causa dos eventos que acontecem no Apocalipse, como um deles, a vinda em glória de Cristo, não dá para ser apenas preterista. Também precisa ser futurista, porque Cristo ainda não veio em glória. Muitas das coisas que são narradas no Apocalipse ainda não aconteceram. Se fosse apenas preterista, deveria ter acontecido no primeiro século tudo, mas não. A grande meretriz ainda não foi destruída. O dragão, a antiga serpente, Satanás, não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Cristo ainda não veio em glória. O novo céu e a nova terra ainda não foram instaurados. Então tudo isso nos aponta e nos mostra que de fato o Apocalipse ainda será cumprido na sua totalidade. Agora, quando vamos para as igrejas, precisamos lembrar no capítulo 1 que Jesus estava passeando pelos candeeiros. E o que Jesus vai corrigir aqui serve para nós como aplicação, mas são erros literais que o Senhor Jesus encontrou em cada igreja. Só 2 igrejas não recebem crítica, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Todas as outras igrejas recebem críticas e elogios. Críticas e elogios. Isso é possível porque o texto do capítulo 1 diz que ele passeia pelos candeeiros. E os candeeiros no Apocalipse são símbolos da igreja. Se eu chegasse para vocês aqui nessa noite dizendo, Jesus está aqui, meia dúzia, aleluia,
outra meia dúzia, glória a Deus. Se eu falasse, Jesus está aqui, aleluia, está sentindo, irmão? Todo mundo fala, estou sentindo. É uma bênção Jesus estar no nosso meio? Claro, óbvio. Só que Jesus passear pela igreja também gera um grande temor. Porque quando ele passeia pela igreja, ele sonda a igreja. E por ter passeado pela igreja, ele disse em várias das igrejas, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E por conhecer as obras, ele tem que corrigir. Se Jesus passeasse pela Lagoinha Mangabeiras, talvez não seria para derramar as bênçãos. Senhor, eu quero as minhas bênçãos. Não. Talvez seria para sondar os nossos corações e as nossas intenções. E o que ele falaria da nossa igreja? O que ele falaria? Né? 7 igrejas passaram por essa experiência de Jesus sondá-las. E ele continua fazendo isso, ok? Salmo 139, 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Começando pela de Éfeso, então, o texto diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Este anjo é o mensageiro da igreja. No Apocalipse, olha para você ver, o pastor da igreja é chamado de anjo e de estrela. Por que estrela? Porque ele ilumina. Não é porque ele brilha mais que os outros. Por que anjo? Porque a palavra anjo significa mensageiro. Então Jesus está chamando os pastores da igreja de anjos, ou seja, mensageiros, ao anjo da igreja em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. É a cidade onde Paulo plantou a igreja, lá no capítulo 19 do livro dos Atos. É a igreja que Paulo ficou mais tempo plantando, 3 anos. Depois que Paulo sai de lá, João se torna pastor de lá, Priscila e Áquila trabalham lá, Timóteo é colocado como pastor em Éfeso, na 4ª viagem missionária de Paulo. Era uma cidade, capital de uma província, e extremamente importante nos planos de Paulo para alcançar a Ásia Menor. Ele plantou uma igreja lá, em Atos 19. O texto diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, olha a profundidade disso aqui. Uma profundidade na prática. O que o texto está dizendo é que Jesus tem na mão direita as 7 estrelas. E no capítulo 1, as 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas. Nós não temos controle de igreja. Jesus tem o controle das igrejas. Parece que às vezes, por causa dos pastores das igrejas, as igrejas estão desandando. Por causa de algumas lideranças, de atitudes de lideranças, parece que a igreja está desandando. Mas quem controla até os pastores da igreja é Jesus. Ele não perdeu o controle mesmo diante de tanta coisa que a gente vê e ouve por aí, de líderes evangélicos. A Bíblia em Daniel diz que o coração do rei é inclinado para lá e para cá segundo a vontade de Deus. É Deus que direciona o coração do rei, quanto mais dos pastores da igreja. Pastor, mas e aquilo que fulano fez, e aquilo que Beltrano fez? Se não tiver um plano soberano de Deus por trás, com toda certeza Deus não está com os olhos tapados. E Ele está vendo e Ele sabe quem está acertando e quem está errando. E uma hora a conta vai chegar. Porque Ele está passeando pelos candeeiros. É por isso que ministério é coisa séria. Nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Nós estamos trabalhando com pessoas que não são nossas. Ensinando um texto que não foi eu nem ninguém que escreveu. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os pastores estão nas mãos de Jesus. E essa é a nossa bendita esperança, irmãos. Essa é a nossa alegria e nos faz continuar congregando. Independentemente de homens. Jesus tem os líderes da igreja nas mãos. E Ele anda. Ele está no controle. Ele está governando. Ele está sondando. Ele está conhecendo cada uma das igrejas dos 7 candeeiros. Só que você lembra que eu disse que isso pode ser bom, como também pode ser ruim? O versículo 2 começa dizendo: conheço
as tuas obras. Marcos, só Eu. A estrela, então, é a igreja? Não, a estrela são os pastores. Isso se encontra no versículo 20 do capítulo 1. E candeeiro são as igrejas. Isso também se encontra no versículo 20 do capítulo 1. Conheço as tuas obras, eu sondei. Agora, irmãos, presta atenção. Não tem um ditado que diz que a gente bate e depois assopra? Tem ou não tem? Jesus vai fazer o contrário. Ele vai assoprar e depois ele vai bater. Ele vai mostrar uma qualidade daquela igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, fadigas, como a tua perseverança. As pessoas lá continuavam e tinham constância, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tendes perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, para aqueles que acham que está tudo errado na igreja, Jesus começa com um elogio à igreja. Na verdade, 2. O primeiro, vocês, igreja de Éfeso, não suportam, não aceitam os falsos apóstolos, porque eles estão se intitulando apóstolos. Eles não são. Vocês não aceitam falsa doutrina. E vocês perseveram e suportam perseguição por causa do meu nome. Mais ou menos por volta da década de 50 até a década de 60, foi quando Paulo fundou esta igreja. E João está escrevendo isso no final da década de 90. Então a igreja tinha por volta de 40 anos de existência. Por 40 anos, aquela igreja suportou a perseguição do Império Romano. Não negou o nome de Jesus diante da perseguição que sofria do Império Romano. Você sabe muito bem que os 3 primeiros séculos da igreja são marcados de intensas perseguições. E o que o texto está dizendo é: vocês não suportam homens maus. O que é homens maus aqui? Aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E os achastes mentirosos. E um problema interno da igreja vocês resolveram: falsa doutrina, falso apóstolo. O problema externo da igreja vocês suportam: perseguição. Mas o problema interno de cada membro eles não conseguiram resolver. Era uma igreja que suportava o problema externo, perseguição. Suportava o problema interno, falso apóstolo. Mas o problema interno de cada membro, aquela igreja não conseguiu resolver. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, tem perseguição? Tem. Vocês suportam? Suportam. Tem gente querendo ser falso profeta aí, falso apóstolo, melhor dizendo, ensinando coisas erradas e vocês não aceitam? Não aceitamos. Temos uma boa doutrina. Só que doutrina sem amor não adianta nada. Essa igreja de Éfeso é o oposto da igreja de Tiatira. Porque enquanto a igreja de Éfeso aceitava uma doutrina verdadeira, tinha uma boa doutrina, mas não tinha amor, a igreja de Tiatira tinha amor e crescia em amor, mas aceitava a heresia da falsa profetisa chamada Jezabel. E o que a gente aprende com isso? Não adianta ser apenas uma igreja doutrinária, tem que ter amor. Mas não adianta também ficar com aquela historinha de não, é amor para lá, é amor para cá, aceita tudo, porque é amor, Deus é amor, vamos viver no amor e aceitar a heresia. Não pode. Ficar só de um lado ou só do outro está errado. Agora, o que é o primeiro amor? No evangeliquez, ou seja,
no costume evangélico de se falar sobre o primeiro amor, a pessoa automaticamente associa primeiro amor com a ideia do início da conversão. Não é que está errado, mas não é isso, não é essa a questão. O primeiro amor, fulano está no primeiro amor, ou seja, ele converteu agora e ele quer fazer a obra, quer evangelizar, quer pregar, está no primeiro amor. Só que a base dessa expressão primeiro amor na Bíblia não é o início da conversão. A base do primeiro amor na Bíblia é o primeiro mandamento. Isso se encontra em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E também se encontra em Mateus 22, versículo 38. Você pode abrir em Mateus 22 comigo? Mateus 22. Vamos do 34. Tem alguém sem Bíblia? Vou emprestar uma que eu ganhei hoje. Vitor, olha a Bíblia que eu ganhei. Tradução do Novo Mundo. O que é isso aqui? Testemunha de Jeová. Bíblia das Testemunhas de Jeová. Seita, brava. Nunca congregue na Testemunha de Jeová. Nunca. Mas abre aí. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, mestre, quer pegar Jesus e chama Jesus de mestre. Eles estão falando com Deus, daqui a pouco eles vão ver com quem que estão conversando. Qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Jesus respondeu, baseado em Deuteronômio 6 e Levítico 19. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O primeiro mandamento está ligado à primeira ordem de amar. Amar a Deus é o primeiro mandamento, interpretado por Jesus. Porque no decálogo o mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então Jesus, ampliando o primeiro mandamento, diz que não ter outro Deus diante dele, o Deus verdadeiro, é amá-lo acima de tudo. De todo o coração, de toda a força, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Quando vamos para Apocalipse 2 e pode voltar, aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor, o primeiro mandamento. O alvo central do seu amor. O amor a Deus. Como pode uma igreja ser tão firme na doutrina e esquecer de amar a Deus? Sabe como é que pode, irmão? Exato. Quando a teologia se torna uma ciência. Quando o estudo bíblico se torna uma profissão. Você começa a tratar o texto bíblico com frieza. Eu preciso entender e compreender cada ponto e vírgula. É verdade. Mas como se estuda as Sagradas Escrituras? De joelho no chão. Com temor e reverência. Senão nós seremos teólogos, como diz o pastor Hernandes, com luz na mente, mas sem fogo no coração. Vamos tratar isso aqui de forma mecânica. E quantos de nós tratamos um estudo, uma pregação, de forma mecânica? Porque a palavra já não aquece mais o coração. Irmãos, a partir do momento em que o teólogo estiver estudando a Bíblia e aquele texto não mais o aquecer o coração, ele já perdeu a razão de estudar as Escrituras. Estude, procure, deixe esmiuçado o texto, mas não abandone o primeiro amor, não abandone o amor a Deus, não esqueça da grandeza desse Deus, não esqueça quem Ele é, não esqueça aquilo que Ele faz, não esqueça aquilo que Ele fez por você, não esqueça quem Ele é, o grande eu sou. Glória a Deus. E aquela igreja não aceitava falso apóstolo.
Aquela igreja não aceitava falsa doutrina. Aquela igreja não aceitava heresia. Aquela igreja não aceitava homem que se dizia de Deus, mas não era. Ponto positivo, mas esse ponto positivo fica quase negativo diante do defeito da igreja. O pneu tá bom. Hã? É quase contra ela mesma. Isso. O pneu tá bom, a roda tá boa, o porta-mala tá funcionando certinho, o volante tá ótimo, mas o motor tá fundido. O que adianta? Não vai sair do lugar. Eu tenho doutrina, eu tenho ortodoxia, mas eu esfriei no amor. Agora, será que Jesus joga essa igreja fora? Jesus não joga a igreja fora. Nós terminamos de estudar Coríntios, 1 Coríntios, com 11 erros gravíssimos aquela igreja tinha. E Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios e ele começa dizendo: a igreja de Deus que se encontra em Corinto, chamados para serdes santos. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminho. É verdade. A gente vira para Deus: Deus, eu estou querendo desistir daquele membro lá, mas não dá para desistir, porque Deus não desiste. E ainda bem que ele não desiste do membro que eu quero desistir, porque pode ser que outro membro queira desistir de mim, mas ele não desiste. Só que agora ele não passa a mãozinha na cabeça de quem está errado, ele corrige quem está errado. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caístes. Lembra de onde começou a ficar técnico. Lembra de onde começou a ficar normal. Lembra de onde começou a ficar mecânico. Lembra de onde começou a ficar automático. E eu acho que dá para saber quando começa a ficar automático. Quando se para de orar. Quando se para de ter disciplinas espirituais. Quando se para de ler a Bíblia todos os dias, quando se para de congregar, quando se para de preocupar com o irmão, quando para de perdoar, quando para de se sacrificar, quando o motivo único de não ter vindo a um estudo bíblico é uma chuva, quando o motivo único de não evangelizar é um jogo na televisão. Ali que a gente vai caindo, caindo, caindo. E o que a gente mais ouve hoje é assim: pastor, eu desanimei. Pastor, eu esfriei. E isso não é da noite para o dia. Você vai plantando um desânimo a cada dia mais. Um dia após dia, dia após dia. Quando você percebe, sem as disciplinas espirituais, você cedeu, abandonou o primeiro amor. Lembra de onde caístes. Como é que era você, irmão? 1 ano antes, 3 anos atrás. Como era você 4 anos atrás? Fervoroso em oração. Te ligava hoje, liga para o irmão hoje. Oi. Ligava 4 anos atrás: a paz do Senhor, meu pastor, o que o senhor está precisando? Vamos saquear o inferno. Era assim. Hoje já não está mais com aquele vigor. Irmãos, 7 anos que eu tenho de ordenação, apenas, 2017, e um monte de gente começou a caminhar. Só que eu já estou vendo que tem 7 anos apenas, e muita gente já parou. Ficou pelo caminho. Nossa sala, o Pedro, nós somos amigos de seminário, né? Nós fizemos seminário juntos. E a nossa turma chamava Remanescentes. Mas foi uma turma que só deu trabalho para o seminário. Misericórdia. Agora,
Eu vejo alguns que caminharam conosco ali no seminário e eles estão ainda fazendo a obra, mas muitos desistiram da obra. Desistiram da obra, foram para o mercado corporativo. Não é por isso que desistiram da obra. Não é porque foram para o mercado, não. Mas desistiram e foram. É isso que eu estou dizendo. Abandonaram a missão. Agora estão procurando outras coisas e você não vê mais aquele fervor de seminário. Infelizmente. Infelizmente. Irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa. Só que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, volta, volta. Lembra de onde caístes, mas uma coisa necessária, arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é uma conversão. Arrepender é, eu estou indo para lá, agora eu estou indo para cá, totalmente. É uma mudança de mente. É fazer o oposto. Jesus está dizendo, se vocês abandonaram o primeiro amor, arrepende. Então volta 100% para o amor. Volta para mim. O que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso é, volta para mim. Imagina se ele estivesse falando, ou se ele tiver trazido você aqui nessa noite, apenas para te falar, volta para mim. Volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a ser aquele homem que a sua esposa tinha prazer. Aquela mulher que o seu marido se orgulhava. Olha que mulher de Deus que eu casei. Volta para mim. Arrepende e volte às práticas das primeiras obras. Pastor, e se eu não voltar às práticas do início? O que acontece? Irmãos, pregue o evangelho completo. Pregue a totalidade da mensagem. O que acontece se não voltarmos agora como igreja? E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Remover o candeeiro é tirar a influência daquela igreja. E pode ser também fechar a igreja. O texto não deixa claro se eles deixariam de ser igreja. O texto é, eu removerei o teu candeeiro, a tua iluminação, a tua influência. Talvez cada membro continuaria crente, mas ia ter que procurar outro lugar para congregar. E a igreja de Éfeso fechou. Uma das coisas mais tristes é ver uma igreja fechar. Fecha por questões administrativas, fecha por questões de liderança, fecha por um monte de coisa. Mas fechar porque Deus fechou? Deus não fecha a igreja não, pastor. Ele ameaçou a igreja de Éfeso com isso. Remover o seu candeeiro. Agora, no versículo 6, vamos acelerar. No versículo 6 tem mais uma coisa a favor deles. Tenho, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Pastor, Deus é amor, ele não odeia nada. Deus é amor, ele não odeia nada. Olha lá, ó. As quais eu também odeio. O Deus que é amor, está dizendo que odeia as obras dos nicolaítas. E não é só isso não, Salmo 45, 7. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. 6 coisas Deus detesta, a 7ª ele abomina, Provérbios. Deixa eu ver se eu lembro. Olhos altivos, língua mentirosa. Olhos altivos, língua mentirosa. Coração com projetos iníquos. Mãos com sangue inocente. Pés que correm para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª, que ele odeia? Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Tem coisa que Deus ama, tem coisa que Deus odeia. Agora, quais eram essas obras dos nicolaítas? 2 possibilidades. Em Atos 6, dentro dos diáconos, tem um homem chamado Nicolau. E este Nicolau, a primeira possibilidade é que ele estava meio que infiltrado ali nos diáconos e se desvia e começa a fazer uma seita dentro da fé.
A segunda possibilidade é que, ou partindo de Nicolau ou não, os nicolaítas eram homens promíscuos na imoralidade sexual, dizendo que tudo aquilo que você faz com o seu corpo não há problema, porque o que Deus se preocupa mesmo é com o seu espírito. Então aquilo que você pratica no corpo não atinge o seu espírito. E isso é um álibi para quem quer viver as obras da carne. Opa! Então eu posso fazer o que a minha carne quiser, que o meu espírito está tudo certo? Só cai nas obras dos nicolaítas quem não ama a Deus de verdade. Porque quando você ama a Deus e a sua carne quer o mundo, você não quer o mundo mesmo a sua carne querendo, por amor a Deus. Não por medo de ir para o inferno, não por é só para não desagradar a Deus. Mas os nicolaítas não. Já que com aquilo que eu faço na carne, o meu espírito não é atingido, então eu vou dançar e nadar de braçada no pecado. E Deus está dizendo, eu odeio isso. Eu odeio as obras da carne. Eu odeio o pecado na carne. Paulo entendeu isso muito bem, e no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz que nós não podemos nos unir à prostituta. Por que não podemos nos unir a uma prostituta? Porque não podemos unir Cristo com uma meretriz. Como assim? Não entendi. Ele explica. É porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então não podemos ceder e entregar o templo do Espírito Santo às paixões carnais deste século. Por isso. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está inspirado, isso aqui, esse texto é inspirado, diz às igrejas. Mas essa carta é para uma igreja, Éfeso. Mas o Espírito está dizendo às igrejas. Serve para 7 e nos aplica também. Serve para nós também. É para hoje também. O Espírito, nesse estudo bíblico, está falando com a igreja. Amém. Pastor, estou sentindo falta de Deus falar comigo lá na igreja. Não, eu estou falando. Porque eu estou lendo o que Jesus falou. E o Espírito está falando para você aqui nessa noite. Vou lá no estudo bíblico virar um teólogo. Primeiro, você vai virar teólogo na faculdade de teologia. Segundo, você não veio aqui só pegar conhecimento técnico. Você veio aqui para ser ferido com o poder da palavra de Deus. Ao vencedor. Quem é o vencedor? O cristão. Nesse contexto, né? O cristão que não abandona o primeiro amor, o cristão que volta e arrepende, e o cristão que não cede aos nicolaítas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida se encontra lá no Éden, ou se encontrava, como um símbolo de vida eterna. Tanto é que quando Adão peca, o que Deus faz? Imediatamente, os tira do jardim. Para quê? Deus disse, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente nessa situação. A árvore da vida é um símbolo de eternidade. O que Jesus está prometendo para o crente vencedor, que não abandona o primeiro amor, ou que volta ao primeiro amor, e que não aceita os nicolaítas, é a vida eterna. Pastor, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Já vimos em Romanos o que significa isso, já vimos isso. E qual é o meu prêmio por ser mais que vencedor? Conquistas terrenas e materiais? Não. Qual é o meu prêmio, pastor? A árvore da vida. Um símbolo de Cristo que nos dá a vida eterna. É o novo céu, a nova terra, é a eternidade. Diga. O pastor citou aí a passagem para Adão. Então, o senhor pode falar novamente, por gentileza? Essa parte de Adão? Ele não foi proibido de comer dessa árvore, porque senão ele viveria eternamente. Não. Ele foi proibido por Deus para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim tinha essa e também tinha a árvore da vida. Aí Deus, depois da queda, retira Adão e Eva do jardim para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente naquele estado pecaminoso de morte sem reversão. Reversão que fala, né? Sem reversão. Diga-me. Aquelas pessoas que não votaram o primeiro amor, não teve aquele amor, então elas foram para o inferno, né? Porque o fruto que o Senhor
que encontra no paraíso é a eternidade. Então essas pessoas não olham para a eternidade. Isso, com certeza. O debate é isso mesmo. Isso. Agora, o debate que poderia aparecer nisso será que essas pessoas então eram crentes e perderam a salvação? Ou essas pessoas nunca foram cristãs de verdade? Né? E também é referência ali mesmo também em Gênesis 3, quando fala que o caminho para essa árvore da vida foi guardado. Do Éden. Jardim do Éden. Isso. Revolvendo de um lado para o outro, representando a palavra, o Espírito de Deus. Exatamente. Agora, irmãos, vamos para a segunda igreja, então, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Cidade de Esmirna era uma cidade muito avançada em ciência e medicina. Só que, segundo alguns estudiosos, essa cidade também tinha um costume errôneo, que é até o mesmo costume de Pérgamo, né? Era um culto ao rei, culto ao imperador. Ao anjo, ao presbítero, ao bispo, ao pastor, ao líder da igreja de Esmirna, escreve: irmãos, olha isso. Me empresta essa Bíblia aí. Deixa eu só ver um negócio aqui. É qual? É o versículo? É o 8. Olha para você ver. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová são uma seita terrível que diz que Jesus é um ser criado e que só existe um Deus verdadeiro, até aí ok, mas uma pessoa em Deus. Nós cremos em 3 pessoas em Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Para a Testemunha de Jeová, não. Só uma pessoa é Deus no sentido de todo-poderoso, o Pai. Jesus se torna Deus no sentido de ele recebeu poder. Não é um Deus eterno, ele é um Deus criado que recebeu poder, gerado do Pai. Ok. Agora, como os Testemunhos de Jeová e como outras pessoas que não acreditam na divindade de Jesus podem explicar o versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, só até aqui. Estas coisas, ou seja, o que vem pela frente, quem falou foi o primeiro e o último. Primeiro e último no Antigo Testamento é uma expressão para Deus Pai. Eu sou o primeiro e o último. O que é primeiro e último? Eterno. Eu sou aquele que veio antes de tudo e que permaneço depois de tudo. Você encontra isso em Isaías 41:4, Isaías 44:1, Isaías 48:12, se alguém estiver anotando, Isaías 41:4, Isaías 44, meia dúzia, eu falei né? Meia dúzia, Isaías 48:12. Tá, então quem está dizendo é o primeiro e o último. O Testemunho de Jeová pode olhar para esse texto e falar assim: então é o Pai. Não é o Pai. Em Isaías é o Pai. Mas aqui o texto diz que esteve morto e tornou a viver. Quem é o primeiro e o último e que esteve morto e tornou a viver, gente? Jesus é Deus. Ele é Deus. E pelo livro de Apocalipse veremos que Jesus é Deus. Isso não é obra da Igreja Católica, isso não é obra de Constantino, isso não é obra de Teodósio, isso é o que foi revelado na Bíblia. Jesus é Deus. Versículo 9. Agora, irmãos, essa igreja é a igreja que não recebe crítica, ok? Ela só recebe elogio. Quem quer ser uma igreja que só recebe elogio? Levanta a mão. Poucos querem ser uma igreja que só recebe elogio. Hã? Tem que o quê? Não, eu não estou dizendo assim, não, pastor, eu quero ser corrigido. Não é isso não, eu estou perguntando assim, quem gostaria que a igreja estivesse tão madura que Deus só elogiasse essa igreja? Quem gostaria disso? Eu também. Demais. Perigoso porque pode deixar a pessoa tranquila demais, é isso que você... Relaxada? Pode ser por isso, mas o perigo vem aqui, ó.
Também, mas o perigo vem aqui, ó. O pior para mim é quando você, por exemplo, está perfeito demais, Isso. o seu pecado já não faz mais sentido. Isso, também. Mas olha o perigo. Conheço a tua tribulação. Agora eu explico. A igreja que só recebeu elogio foi a igreja que mais sofreu e padeceu. Agora, se eu perguntar assim, ó, quem quer só elogio, mas sofrendo e padecendo? Ontem virou um camarada para mim e falou assim, ó, os sofrimentos eu não quero, eu só quero a bênção. Esse é o meu Deus, porque o meu Deus é amor, falou na minha cara. Hã? Meu filho? Eu sou filho. Ah, é, eu sou filho de Deus, então eu só escolho o amor. Irmãos, conheço a tua tribulação. Só tirar uma dúvida aqui. É, quase isso. É quase isso. Pelo que eu conversei com ele ontem, é quase um anjo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso, olha essa palavra tribulação aí, é tlipsis. E por que eu fiz questão de saber qual palavra é? Porque é a mesma palavra usada para a grande tribulação, que virá sobre a igreja, virá sobre o povo de Deus. Não é aqui a grande tribulação, mas a palavra é a mesma. Olha só. Conheço a tua tribulação. Agora, qual é a tribulação? O texto diz, a tua pobreza. No português aí, né? Entre parênteses, mas tu és rico. Igreja de Esmina, você é uma igreja atribulada. Por que atribulada? Porque você é pobre, mas rica. Como assim? Pobre na terra, rica no céu. Se a igreja de Éfeso é o oposto da de Tiatira, a igreja de Esmina é o oposto da de Laodiceia. A igreja de Tiatira é pobre na terra, mas rica no céu. A igreja de Laodiceia é rica na terra, mas pobre no céu. É o oposto. Olha que interessante. Não está na Bíblia o que eu vou falar agora, mas é uma possibilidade de interpretação histórica. Segundo alguns historiadores, a igreja de Esmina era pobre porque não negava o nome de Jesus diante das perseguições. Então, o imperador fazia com que as pessoas perdessem os seus bens, ficando sem casa, sem família, sem condição para sobreviver, por não negar o nome de Jesus. Se isso for verdade, e aconteceu na igreja de Esmina, imagina acontecendo com a gente. Eu vou explicar. Imagina chega um ditador e diz assim, ó, quem quiser Jesus, agora conta. Primeira coisa, lembra, foi o Collor que barrou as poupanças? Imagina o ditador dizendo, barra aí, como é que fala? Não é barra, como é que fala? Bloqueia. Bloqueia as poupanças, o dinheiro na conta, todo o investimento de todo crente do Brasil. Alguns vão pensar assim, mas não tem nada lá. Vai ficar no 0 a 0. Tá, mas aí ele entra na sua casa e pega seu carro. Aí já complicou, hein? Nós somos de carro lá para Carandaí, já não teria o carro. Agora, pega a sua casa e te tira da sua casa. Por negar o nome, até que você negue o nome de Jesus. E por não ter negado, perca tudo. Pastor, me dá uma ideia disso. Irmãos, países autoritaristas. Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Sudão. Tudo isso é realidade. Você compreende? E a igreja de Esmina está vivendo isso no primeiro século. E tem mais uma coisa que aflige a igreja de Esmina. Não é só a perda de bens. Outra coisa também chega na igreja de Esmina. A blasfêmia, calúnias, né? Dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Olha isso, a igreja é de gentil e de judeu. Lá na igreja de Esmina tinha gente falando assim, eu sou judeu, mas não é judeu. E eu te pergunto na Bíblia, o que é dizer que é judeu e não ser judeu? O que a Bíblia me ensina sobre isso? É Paulo em Romanos. O que é uma pessoa falar que é judia, mas não ser judia? Paulo em Romanos 9 e por aí vai.
nem todos os de Israel são verdadeiramente israelitas, porque filho de Abraão não é aquele que é pela carne, e sim pela fé. O que é que Deus está falando aqui? Tem gente aí com sangue de Abraão, mas não na fé de Abraão, que creu que de Isaac, Jacó e Judá viria o Messias. Sou eu, Jesus. Tem gente aí na igreja dizendo que é judeu, mas não crê no Messias, que é Jesus. E essa pessoa que nasceu em Israel, tem sangue de Abraão, mas não crê em Jesus como Messias, e não é judeu de verdade, o que ela é então? Neutra. Ela é neutra. Não. Sendo antes sinagoga de Satanás. Compreendeu, irmão, que não tem ninguém neutro? Ou é crente ou não é. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. É aquela pessoa, eu não vou tanto na igreja, mas eu creio em Deus, mas eu não sou assim praticante. Então assim, estou no meio termo. Não tem meio termo. Quem está em cima do muro já decidiu um lado. É o lado do diabo. A música antiga assim, ó, sai de cima do muro. Deus vai perguntar, que crente é você? Tira o pé lá do muro. Vai pedir perdão, deixar de se esconder. Sai de cima do muro. Você vai ficar, você não vai para o céu se estiver lá e cá, quando Jesus descer. É verdade. Você é um indesculpável. Você precisa escolher um lado. Ou é de Cristo ou não. Ou tem a fé de Abraão ou não. Ou crê em Jesus, segui-lo ou não. Ou você se entrega a Jesus ou não. Pastor, decido hoje não. Ok, vá com Satanás. Não é vá com Deus. Que o diabo te carregue. E eu estou falando a verdade. Não é exagero, não é clichê, é que o diabo te carregue mesmo. E quando você morrer, que os demônios te levem para o inferno. Que isso, pastor? Uai, tem um jeito de sair disso. Vem para Jesus. Agora, irmãos, eu acho que eu não vou falar do 10 aqui não, acho que nós não damos conta não. Olha o versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. O camarada falou comigo ontem assim, eu não vou sofrer. Falou comigo. Aí para a igreja de Esmina, Jesus diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Tá bom, pastor. Jesus, né? Eu não vou temer as coisas que eu tenho que sofrer não, Jesus. Mas eu estou curioso para saber o que eu vou sofrer. Imagina Jesus falando assim, ó, não tema as coisas que tens de sofrer. Aí o que você pensaria assim? Tá bom, eu vou sofrer, eu não sei o que. Jesus, me fala o que eu vou sofrer, só para eu não precisar temer. O que eu não preciso temer? Isso aqui, ó. Olha o texto. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Primeira coisa que a igreja vai sofrer. O diabo vai pegar alguns irmãos dali e vai lançar na prisão. Irmão, se eu chego aqui numa conferência falando assim, ó irmãos, essa semana alguns aqui serão atormentados pelo diabo a ponto de serem levados para a prisão. Como é que vai ser? Eu volto na conferência do ano que vem? Não volto não. Então é melhor assim, ô Eustáquio, Deus está me mostrando que daqui a 3 meses sua vida vai mudar, rapaz. 3 meses. Sabe o que está acontecendo nas conferências hoje? É assim, ó, o profeta vem e os pastores estão aqui na frente. É só isso que eu escuto. Alarga as tendas. Deus está falando para você alargar as tendas da sua igreja. Está chegando um tempo novo. E esse pastor roubando, mentindo, em adultério, brigando com os outros. Mas isso não é revelado. Só é revelado aqui, ó. Alarga as tendas, sua vida está mudando, Deus está te levando para um novo tempo. É só isso. Hoje em dia, é só isso. Só que Jesus é diferente dos falsos profetas. E Jesus visitou a igreja de Esmirna. E para uma igreja que ele não critica, ele diz, o diabo vai levar alguns aqui para a prisão.
Não temas as coisas que tem de sofrer. Primeira, prisão. Por que eu não vou sofrer por ser levado para a prisão? Porque ser levado para a prisão é algo normal na vida da igreja, do povo de Deus. Não estou dizendo que eu, Mateus, iria para a prisão tranquilo, imagina. Não ver o Samuel, não ver a minha esposa, não estar com vocês, é algo terrível. Só que Jesus diz, não temas. Sabe por quê? Porque Ezequiel também foi levado para a prisão. Daniel foi levado para a prisão Babilônia e prisão Cova dos Leões no Império Persa. Jeremias foi preso numa cisterna, foi preso num cepo, foi exilado no Egito. O apóstolo Paulo foi preso em Atos 16 lá, Filipos. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo foi preso 2 vezes em Roma. João foi preso na ilha de Pátimos. E Jesus está dizendo, não temas. Por que não temas? Porque todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. A vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Não fui convencido ainda, pastor. Então vamos para o Sermão do Monte. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Pastor, por quê Deus permitiria o diabo levar alguns para a prisão? Se é uma igreja que, humanamente falando, não merece. Por quê? Meu irmão, para serdes postos à prova. Só para isso. Só para passar pela prova. Porque é que Deus permite prisões e provações para fazer com você o que o ourives faz com o ouro. Aleluia. Coloca o ouro no fogo. Para quê? Para tirar o que não é ouro. Porque você é dele. Pastor, estou na aprovação. Que bênção. Que bênção. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas Deus precisa doer tanto? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Pastor, mas e aí? A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Temos que ser crente no nível de Tiago, capítulo 1. Irmãos, tendes por motivo de muita alegria o passardes por várias provações. Deus, por que o Senhor não mandou o ímpio para a prisão? O ímpio não é meu. Eu sou teu, Senhor. Você é meu. Então o que eu vou ter por ser seu? Provas. Não, Senhor. E as bênçãos? Não. Provas. É porque você é meu. Por isso eu te dou provas. Porque eu estou lapidando o seu caráter. Forjando a sua vida. Aleluia. É por isso que o crente passa a prova. O Senhor te leva para o deserto para te provar, para te humilhar e para ver o que está guardado no teu coração. Em Apocalipse 12, vamos chegar lá. A mulher, que deu à luz a Jesus, vamos ver as possibilidades de interpretação. Depois que o filho é assunto aos céus, ela é levada para o deserto, onde Deus o guarda, está lá no texto, por 1260 dias. Deserto para essa mulher, vamos ver o que é isso? É lugar de Deus guardar. E deserto é lugar de Deus guardar. Pastor, vou para o deserto. A gente achou que é coisa ruim. Mas foi no deserto que saiu o quê? Maná, água da rocha. Foi no deserto que teve coluna de nuvem, coluna de fogo. Foi no deserto que
Israel viu os cuidados de Deus na vida dele. É no deserto. E tem mais, olha o texto. E tereis tribulação de 10 dias. Você vai perceber que os números no Apocalipse não são literais. São números simbólicos. Grava isso quando chegarmos no capítulo 20. Vou repetir. Os números em Apocalipse não podem ser tratados como literais. Nós estamos numa literatura apocalíptica. Já expliquei isso lá na introdução. Guarda isso no capítulo 20. Eu vou precisar dessa informação, ok? 10 dias. Agora, irmãos, uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Eu sou batista. Eu não sou batista? Eu sou batista, porque nós estamos numa igreja batista. Então o errado não sou eu. Eu sou batista. Eu não sou pentecostal. Eu sou batista. Se eu fosse pentecostal, eu estava na Assembleia de Deus. Então não sou eu errado por estar na Lagoinhas Batista. Ok? Eu não sou... Isso, eu não sou... Ok, eu não sou pentecostal, eu sou batista. Mas com esta frase eu arrepio. Com essa frase eu arrepio. Dá vontade de sapatear. Não, eu não arrepio, eu arrupeio. Aí sim. Só se for idiomático. Olha lá. Olha essa frase. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Sabe por que essa frase me faz ficar muito pensativo e achar que eu não sou crente e que eu queria muito ser cristão? É porque esse ser fiel até a morte não é assim. Até o último dia da sua vida, com 80, 90 anos, 100 anos, seja fiel até lá. Não é isso. O que esse texto quer dizer é, mesmo que na tribulação queiram te matar, não me negue. Ser fiel até encontrar a carranca feia da morte na sua frente. E dar-te-ei a coroa da vida. O que o texto está dizendo é, se forem te matar pelo Evangelho, não negue o meu nome. Se forem te perseguir 10 dias na prisão, colocado à prova, com o diabo, sendo pobre na terra e rico no céu, mesmo disso tudo, não me negue. Irmãos, eu estou falando para mim, tá? E para você também. Se entrar um muçulmano aqui agora, porque para eles matando cristãos, eles estão obedecendo a Alá. Pastor, mas que Deus Alá é esse? É o mesmo Deus que... Não é o mesmo Deus, perdão. É a mesma situação de Deus mandar Saul matar as crianças de colo dos amalequitas. O seu Deus também mandou matar. E o seu Deus não só mandou matar, não. O seu Deus matou. Matou crianças no Egito. Crianças. A 10ª praga não foi enviada pela minha mãe. Não foi minha avó. Foi Deus que matou criança no Egito. Se um muçulmano vier aqui e falar assim, eu vou matar vocês. Se vocês não negarem o nome de Jesus. É isso. Ser fiel até a morte. E sabe por que dá para ser fiel até a morte? Não estou falando que é fácil, estou falando que é tranquilo, estou falando que eu nado de braçada nisso. Mas eu estou dizendo, sabe por que é possível ser fiel até a morte? Porque o que é morte para o cristão? Ganho. Se o muçulmano te matar, eu sei que não é fácil, mas o que significa? Ele está te fazendo um favor. Porque ele vai estar te levando para Jesus. Viver é Cristo, morrer é lucro, ganho. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida, mais um exemplo para... mais um símbolo, né, para a vida eterna. Coroa da vida é um símbolo de vitória romana. Por exemplo, quando hoje alguém ganha uma Olimpíada, ele não ganha medalha. Naquela época ganhava uma coroa de flores. Era como se fosse um troféu. Vai chegar um dia em que seremos coroados. Apocalipse 4. E quando recebermos coroa, o que os 24 anciãos fazem? Como é que é aquela música? A coroas ao meu rei, e a ele, não sei o que, não é? Ele tira a coroa e entrega. Por quê? Porque mesmo que sejamos recompensados com a coroa da vida, não somos dignos. Então, esse troféu não é meu. Essa medalha não é minha. Eu recebi, eu estou diante de Deus, mas Ele é que é digno. Tem
uma música que fala isso. Tu és digno de tudo, tu és digno de, pois tudo vem de ti. Ou seja, eu entrego a minha coroa ao Senhor, porque não sou eu o digno. O Senhor é digno. Ele é digno da minha salvação. É Ele que merece o mérito da minha salvação. Quem tem ouvidos, mais uma vez, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai aparecer aqui uma expressão que nós veremos lá no capítulo 20, e 19 e 20. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. As promessas, nós pedindo ou não, elas vão se cumprir. Promessa, foi Deus que prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, todas as promessas bíblicas você pode pedir. Todas. Agora, precisa ser interpretado de forma correta essas promessas. E toda oração que você pedir com fé para que algo aconteça na sua vida, pode acontecer se for a vontade de Deus, se for para a glória de Deus, se não for para esbanjar em seus desejos carnais. Passando por este crivo, pode pedir que Ele dá. Bata que a porta abra, vai abrir, né? Pede que você vai receber, procura que você vai achar. Até a eternidade. Até a eternidade, como assim? Pessoa enferma. A promessa que Jesus levou à eternidade. Senhor, segundo a tua vontade, cure fulano. E se ele não quiser curar fulano, ele não vai curar. Olha para você ver que paralelo legal na Bíblia. Olha que interessante. Não, olha que paralelo legal, ó. Na grande comissão ele nos deu poder para curar enfermos e expulsar demônios. Só que ao longo da Escritura, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Ao longo da Escritura, Paulo curou uns e não curou outros. Ao longo da Escritura, Timóteo tinha frequentes enfermidades no estômago. Ao longo das Escrituras, Paulo pregou pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Ao longo das Escrituras, Eliseu morreu doente. Percebe? A cura é uma bênção? É. A cura é uma promessa para todos? Não, não. Mas ele não levou sobre si as suas dores e enfermidades? Isaías 53, as nossas, né? Isaías 53. Mas em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 16, a Bíblia mostra que essa promessa já foi cumprida em Cristo. Quando ele estava nessa terra, o texto bíblico diz: Ele curou a todos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Essa promessa foi cumprida. Abrange a nós? É claro. Abrange a nós. Podemos pedir por cura? Podemos. Mas se não for a vontade de Deus, não seremos curados. Sabe por quê, irmão? Irmã? Porque essa teologia de cura para todos, em todo tempo, qualquer momento, ela é falha na teologia, como eu acabei de provar, mas também na prática. Se eu tenho o poder de curar todo mundo, Deus também, o tempo todo, a hora que for, ninguém mais morre. Porque o irmão que está doente, está curado agora em nome de Jesus, está curado. Se for promessa para curar para todo mundo, daqui 50 anos você vem doente que eu vou te curar, você não vai morrer não. Aí daqui a 400 anos você está doente, não vai morrer também não, está curado. Não é essa a promessa bíblica. Mas promessa bíblica, na Bíblia, existe promessa de cura? Existe. Deus vai curar todos em todo tempo? O testemunho bíblico diz que não. Trófimo, Timóteo, Paulo, Eliseu e tantos outros. Né? Peraí. E toda cura também é momentânea. Toda cura também é momentânea. Mas eu preciso encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Essa segunda morte é o lago de fogo e enxofre que vai aparecer em Apocalipse capítulo 20. Ok? Veremos isso aí um pouco mais para frente. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar. Perdão aí pelos 5 minutos de atraso. Vamos orar, tirar nossa foto. Essa questão aí do pastor, da cura, etc e tal, a gente pode relacionar também, podemos relacionar também com, por exemplo, a própria questão do estudo na carta, no sentido de que Deus, mesmo que ele, por exemplo, não esteja querendo curar aquele indivíduo, ele utiliza daquela situação para que aquele indivíduo esteja sempre na presença de Deus, sempre na dependência de Deus. Então, eu não posso afirmar com toda certeza, porque Paulo realmente tinha isso na carta.